Bem, meus queridos, estou de volta para a gente concluir aqui a parte das leis de Descartes, tá? A parte de refração. Falar de ângulo limite, devido à questão da propagação da luz entre dois meios, tá certo? Eu desenhei aqui já para a gente resolver, ok? E falar um pouco de ângulo limite e prisma, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Lembrar, a lei de Snell-Descartes, para quem não lembra, é quando eu tenho um meio, índice de refração de um meio A, vezes o seno do ângulo de incidência, aquele ângulo que vai estar vindo do meio para se propagar aqui, por exemplo, eu tenho aqui um meio A, tá certo? Eu tenho um ângulo de incidência. E quando ele está atravessando o meio, ele vai mudar a sua propagação, porque são meios diferentes. Então o ângulo muda, e eu chamo esse ângulo agora de ângulo R, que é o ângulo de refração, do meio B, porque também eu tenho outro, certo? Um outro índice de refração. Então, seno do ângulo de incidência aqui, esses dois eu tenho um produto igual ao produto do meio B, que é o índice de refração do meio B, vezes o seno do ângulo de refração. Essa é a lei de Snell, conhecida como a lei de Snell-Descartes, que é a lei da refração. Ó, atravessa o meio para mudança de ângulo entre a incidência, tá certo? O raio incidente, e aqui eu chamo de raio refratado, ok? Agora, existe uma situação em que, por exemplo, eu tenho esse raio e eu faço que ele se propague de uma outra forma. Vem aqui e mudando o ângulo. Ou seja, se eu botar aqui ele vindo nessa posição, eu vou ter uma outra medida, um outro ângulo. Tá certo? Aí, o que ocorre? Quando eu tenho essa incidência com esse ângulo, vai acontecer o quê? Do ângulo de refração ficar em cima da linha que separa os dois meios. Isso origina o quê? Isso origina que esse raio refratado vai fazer um ângulo de 90 graus com o meio. Ou seja, isso se dá o chamado, tá certo? Eu vou apagar esse ísmo aqui, ó. Você pode ver depois no vídeo. Vou apagar essa parte em azul. Eu vou chamar isso aqui de incidência com ângulo L. O que é esse ângulo L? Esse ângulo L é o chamado ângulo limite. Limite para quê? Para ocorrer a refração. Então, trabalhando isso, eu tenho que, fazendo também pela lei de Snell, observando isso, eu tenho agora dois ângulos. Olha só, olha só. O ângulo limite L é agora o ângulo de incidência. Então eu vou ter aqui índice de refração A, em A, vezes o seno do ângulo de incidência, ou seja, o seno do ângulo limite. Eu vou botar aqui seno de L. Igual ao índice de refração em B, que não muda. Agora, ao invés de eu colocar isso aqui, eu coloco dizendo que é o seno do ângulo de refração, que vai ser o ângulo de 90 graus. Ok? Ou seja, essas são as mudanças para trabalhar o ângulo limite. Ou seja, eu tenho agora apenas que lembrar o seguinte: o seno do ângulo limite, seno de L, vai ser o índice de refração B. O índice de refração A está multiplicando aqui, eu apenas passei para cá em divisão. Ah, mas cadê o seno de 90? O seno de 90, para quem não sabe, ele vale 1. Tá? Na tabela trigonométrica, o seno de 90 é 1. Ok? Então isso aqui, você já pode dizer que ele é 1. E o 1, gente, ele é elemento neutro
da multiplicação. Ou seja, ele vai ter somente uma diferença em que ele pode ou não aparecer e não vai alterar o resultado. Então, finalizando esse momento, eu sei que o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração B sobre o índice de refração A. E caracterizar também o seguinte: índice de refração B, quando o ângulo ele tem o aumento máximo dele, aqui no caso, vai para 90, é sinal que esse índice de refração é o quê? Eles são inversamente proporcionais. Então, quanto maior o ângulo, menor o índice de refração. Ou seja, o índice de refração B, ele é considerado o índice de menor refringência ou baixa refringência, tá certo? E o índice de refração A, eu digo que é o índice de maior refringência. Isso está no teu livro, tá certo? Você pode acompanhar pelo teu livro, que fica na página 339, tá bom? Ou, recapitulando, através da lei de Snell, de todo esse procedimento, eu tenho um chamado ângulo limite, e quando ele se propaga, o ângulo refratado ele vai tender a 90 graus, que é o máximo que ele chega, tá certo? Se passar de 90 graus, ele não é mais refração, e sim reflexão, porque ele vai ir e voltar para o mesmo meio, ok? E, fazendo as definições, eu chego que o seno do ângulo limite é o índice de menor sobre o índice de maior refringência, tá certo? Então, no próximo vídeo, eu vou falar exercícios sobre esse assunto, tá? Definição de prismas também, que vai estar acoplada a isso daqui, ok? Então, fica ligado no próximo vídeo exercício. Valeu, tchau, até a próxima.